Sétimo ano. Hoje a gente vai falar sobre a unidade 1 e a unidade 2. Fazer uma pequena revisãozinha sobre a arte românica e a arte gótica, tá? A arte românica, ela teve seu início lá no século XI, na Europa medieval, logo após o fim do Império Romano, né? Nesse período, o comércio ele ganhava espaço e as cidades iniciavam um processo de fortalecimento, ok? Até então, né, a produção cultural apresentava uma característica variada, expressando a arte de modo diverso, baseado na cultura de diferentes povos europeus, né? Porém, esse aspecto ele foi difuso, teve dias contados. Isso porque, devido à intensa peregrinação religiosa e às cruzadas, o caráter religioso ele despontou, entendeu? E teve como objetivo de manter a ideia de unidade em toda a Europa, tá? Olha só, há alguns elementos que se destacam na arquitetura, em construções religiosas. A arte românica marcou a história da pintura e da escultura nesse período, tá? A arquitetura românica contou com as seguintes características, gente, olha só. O uso de novos elementos e de métodos de construção, a presença de abóbadas perfeitas, a prevalência de paredes grossas e pouca decoração nos interiores das obras e bastante ornamentação externa, tá? E fachadas simples, arcos de 180 graus, a presença de cruz nas plantas, o caráter grandioso que deu à igreja a expressão de fortalezas de Deus. As igrejas naquele período, eles configuraram como maiores símbolos da arquitetura românica, tá? Tudo era em volta da igreja, da religião. E as construções, ela apresentava na planta o formato de cruz, tá? Essas construções, elas se localizavam nos caminhos para os locais sagrados e funcionavam de modo de atrair peregrinos e apresentar objetos teoricamente que pertenciam a diferentes santos e a Jesus Cristo. A pintura românica apresentou uma arte totalmente ligada à arquitetura, isso porque ela tinha como principal função decorar monasteiros e igrejas em seu interior, tá? Além disso, a pintura românica exerceu um papel didático importante. Isso porque, por meio dela, os ensinamentos sobre os valores cristãos foram propagados e na época em que a maioria da população não sabia ler nem escrever, né? As principais pinturas românicas, elas continham temas bíblicos. Lembra que a gente estudou lá na sala de aula? Então, a técnica utilizada era o do afresco, tá? Um método pelo qual a pintura era aplicada em superfícies úmidas, como paredes, né? Logo apresentando diversos símbolos religiosos da Igreja Católica, tá? Olha só, a escultura românica, né? Vamos falar da escultura agora um pouquinho. Ela, assim como a pintura, esteve atrelada à arquitetura, destinada a decorar templos religiosos. Essa arte, ela também teve como função retratar e propagar assuntos da fé, tá? Ela apresentou um forte caráter simbólico. As esculturas românicas não eram feitas com representações fiéis, entendeu? Ou seja, elas traziam muitas vezes como fonte de inspiração a imaginação, assim como apresentavam formas e cores relacionadas a elas, entendeu? Desconexas com a realidade. Na unidade 2, a gente estudou o gótico.
né? De onde vem o termo gótico? O termo gótico ele foi originalmente criado para menosprezar a arte que não fazia e nem seguia os padrões artísticos da Grécia, da Roma clássica. Não, entretanto, a palavra gótica, que provém do bárbaro, e portanto é atrasado, né? Meio atrasado, segundo a mentalidade medieval, logo ganhou a conotação quando passou a ser associada às cidades mais modernas da Europa com catedrais monumentais, tá? O surgimento das esculturas góticas, elas acompanharam a construção das primeiras catedrais góticas no século XII, lá na França, tá? Podemos considerar, né, nós podemos considerar como uma das principais características da escultura gótica, se não a sua principal, seu destacamento das paredes catedrais fazendo manifestações e figuras tridimensionais, que era diferente da românica, tá? Dessa maneira, a escultura gótica, elas parecem estar se movendo em direção a observar em vez de serem atraídas para o fundo, tá? Ainda a escultura gótica, né, o aspecto naturalista que se faz presente nas dobras, né? E elas são verticalmente, dando a sensação de fluidez nas obras, tá? Vou falar algumas características, né, que são particulares da arte gótica, que são o naturalismo, o simbolismo, a religiosidade, o dinamismo, a elevação vertical, iluminação natural, didatismo, né? Os arquitetos góticos, eles possuem um desejo de ter seus edifícios próximos ao céu. E assim fizeram com grande magnitude, tá, gente? Verticalização das construções era fundamental e seus objetos de trabalho eram sobre as catedrais católicas, tá? As paredes das catedrais eram grossas, colunas e pilares para sustentar as grandes abóbadas, né, que projetavam. Essas construções, elas contavam também com arcobotantes, tá, gente? Lembrando lá do que foi estudado em sala de aula, né? Nas paredes externas, lá de fora, as paredes possuíam arcos, quase sempre gárgulas, né? Esculturas peculiares, diferentes, né? Responsável pelo escoamento da água. Lembra que as gárgulas, aquelas transformações em monstrinhos e tal, foi depois que as gárgulas antes eram chamadas, porque eles faziam escoamento da água, né? Lembra que a gente estudou na sala de aula? Então, e a pintura gótica, né? Vamos falar um pouquinho da pintura gótica, que se afastou da arte bizantina em direção ao naturalismo maior, tomando forma de um estilo suave e realista, né? As características gerais delas perduraram até o meados do século XIII, tá? Do século XIII. Gente, essa foi a nosso estudo da unidade 1 e unidade 2, tá bom? É uma revisãozinha pequenininha só pra gente dar uma lembrada. E até a próxima, tá? Tô morrendo de saudade de vocês, espero ver vocês logo.